Senhoritos, aqui é Nick Gaia, com mais um tempinho aqui de livre entre os empregos diversos para acumular Bitcoin como não se houvesse amanhã. Aqui enchendo minha xicrinha de café e bater um papinho com os senhores, mais uma vez sem roteiro e sem porra nenhuma, né? Vocês já devem notar o assunto que eu vou comentar aqui, porque já tá aí, né, a fotinho aí no vídeo, né? Aquela picadinha, coisa deliciosa tomar um café fervendo num dia de frio. Bom, senhores, todos sabem que ontem, né? Ontem foi o dia que o Teatro das Tesouras, eu acredito que o Teatro das Tesouras possa ter tentado eliminar um dos bonecos deles, né? Algumas vezes um dos bonecos que o sistema controla pode se voltar contra o que o sistema está fazendo, né? Principalmente se essa pessoa conseguir eliminar de alguma forma ou neutralizar algum colateral que essa pessoa possa vir a ter, né? Então, o que eu quero relacionar? Eu acredito que o vídeo de hoje não vai ser um vídeo tão comprido, porque é mais um comentário, né? Eu geralmente não costumo fazer comentário de coisas que acontecem. Mas, tipo assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu não acredito que seja o que aconteceu com o Donald Trump ontem, o atentado de sniper, que ele sofreu um disparo, suposto disparo na orelha, tenha sido uma coisa, assim, uma coisa conspiratória. Eu suspeito que não seja. Eu acredito que talvez ele possa ter o colateral que ele deve ter na mão dos chefes lá que mexem as cordinhas de ventríloco. Talvez não tenham sido um colaterais suficientes para segurar o cara. Às vezes o cara pode se revoltar porque o cara tem os negócios dele, o cara tem as coisas dele, né? Então isso daí me lembrou muito essa cartinha do jogo NWO, que são um jogo de cartas que foi criado ali no meados dos anos 90. Um rapaz que supostamente teve informações vazadas do Deep State, né? E criou um jogo de cartas como se fosse um jogo de Magic, né? É um jogo de cartas de poder que ele se baseou em todas as informações vazadas que ele teve. Na época que aconteceu isso daí, poderia passar batido como mais um jogo, um negócio idiota, mas as pessoas suspeitaram que aquilo tinha alguma coisa de fundo de verdade quando os Estados Unidos meio que mandou ir atrás do cara, tentar prender o cara por causa desse joguinho de cartas aí. Então, tem uma carta nesse jogo que me lembrou muito o que aconteceu ontem, que é essa carta aqui. Null Assault. At any time at the place, or snipers can drop you, have a nice day. Ou seja, a qualquer momento, em qualquer lugar, nossos snipers podem derrubar você. Tenha um bom dia. Entendeu? Então essa aqui é como se fosse a carta do colateral das pessoas que eles têm nas mãos, né? Então eu acredito que o que saiu fora do controle deles, ou até mesmo do próprio Donald Trump, foi quando ele abriu a boca para falar que ele tem a pretensão de tentar lastrear o dólar com Bitcoin e trazer usar a energia, a autossuficiência energética, entre aspas, dos Estados Unidos para assegurar o Bitcoin. Isso daí geralmente não é uma coisa que os donos do mundo, eles, entre duas aspas, para quem for bem entendedor, sabe que um pinga é letra. E isso não é muito interessante que aconteça no momento que esse pessoal não quer que perda o controle dessas moedinhas imaginárias fiduciárias, né? Tem uma historinha que não é muito antiga, que muitas pessoas ontem já relacionaram, porque foi muito parecido do que aconteceu ontem, né? O presidente J.K. Kennedy, né? Que é ali nomeado que foi um presidente que foi eleito ali dentro dos anos, acho que foi final dos anos 60 para o final dos anos 70. Ele foi um presidente que foi eleito com um discurso de trazer liberdade para a população americana na época. E um dos discursos dele que tiravam o interesse dele ser o presidente pro Deep State era um discurso que foi o que o Trump começou a utilizar agora, né? O JK, ele tinha a intenção de tirar o monopólio da reserva de ouro e prata do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. Então, muito se foi se falado das motivações deles terem pegado qualquer jovem maluco e dar os incentivos certos para esse jovem maluco atacar o presidente
com interesses. Sempre quando alguma coisa desse tipo acontece, que é realmente tão absurda e que a gente não consiga entender, o que você pode entender é você fazendo perguntas simples para entender as motivações. Me dê os incentivos que eu te darei os resultados, né? Essa frase do Renato ficou na minha cabeça, ela é sensacional para descrever. Então, quem se beneficiaria em matar o JK? O principal inimigo do JK não eram só os políticos. Os políticos corruptos, esses parasitas desgraçados, eles se financiam e expropriam o povo através do efeito cantilão imprimindo moeda. É interessante para os políticos que exista a moeda imaginária, qual o próprio governo que eles participam possa desmonetizar a moeda e expropriar através de inflação o dinheiro, a riqueza das pessoas para o governo. É interessante que o Banco Central tenha o monopólio da moeda, tenha o monopólio das reservas de valor. Porque se as pessoas não têm acesso à reserva de valor, as pessoas ficam completamente à mercê da moeda fiduciária. Então, quando o JK, na época, o Kennedy, fez isso daí, ele ameaçou o coração, que era o Banco Central dos Estados Unidos. Automaticamente, quando o bicho simplesmente conseguiu ganhar a eleição, ele tomou aquele teco na cabeça lá, que a cabeça dele acabou virando uma couve-flor, para quem lembra. Então, senhores, acredito que talvez, mesmo que o Trump possa ser um bonecão do Teatro das Tesouras, eu acredito que ele meio que deu um passo a mais além do que os caras queriam, entendeu? Porque mesmo que o Trump seja um boneco do Estado lá do Deep State, só o fato dele jogar a ideia, dar visibilidade para o Bitcoin e os americanos está aderindo isso muito, muito rápido, e isso daí vai desmonetizar o dólar. E os estados não querem perder o monopólio fiduciário da moeda. E temos que lembrar que isso é tão perigoso para os Estados Unidos, muito mais do que para qualquer outra nação. Porque as reservas de valor dos outros países são basicamente monetizadas como reserva em dólar. Se o Trump consegue, entre aspas, monetizar o laço do dólar com Bitcoin, e com certeza as pessoas vão aprender, a maioria deles ficam inteligentes, porque os Estados Unidos são construídos por pessoas que ainda existem pessoas da geração millennial e a anterior que ainda são com QI inteligente o suficiente porque sabem investir ainda. Por isso que lá nos Estados Unidos mais de 70% das pessoas fazem a sua aposentadoria, investem em ações, por exemplo, para receber aposentadoria através de dividendos de ações e uma merreca lá do Seguridade Social dos Estados Unidos. Então a maioria dessas pessoas elas vão entender o que o Bitcoin é para tornar a reserva de valor delas, porque elas estão vendo o que está acontecendo com o dólar. Então temos um outro problema também, que foi a Arábia Saudita não querendo renovar o acordo informal do petrodólar. É o que? Negociar suas reservas de petróleo de compra e venda usando o dólar. Então, se você tira o dólar como moeda de curso forçado para negociar petróleo internacionalmente, a gente já tem uma incapacidade, diminui muito a capacidade dos Estados Unidos de inflar o dólar. Porque se ele infla uma moeda global, ele está fazendo efeito cantillon no mundo inteiro. Por exemplo, os Estados Unidos, por ter dólar e os outros países terem reserva em dólar, a inflação dos Estados Unidos não é compartilhada só com os Estados Unidos. A inflação dos Estados Unidos é compartilhada com o mundo inteiro. Porque, convenhamos, se todas as commodities, petróleo, arroz, milho, açúcar, cevada, café, todas as commodities são negociadas em dólar, quem emite dólar é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos emite dívida, imprime dinheiro, a inflação não é diluída para além dos Estados Unidos. Não é à toa que a dívida dos Estados Unidos, dos seus bonds, que bonds são como se fossem os tesouros diretos do Brasil, estão passando da casa de 30 trilhões. Literalmente, os Estados Unidos está vivendo para pagar juros da dívida. E tem um trilema muito interessante, né? Que eu não lembro quem disse, que quando um país começa a gastar mais com os juros da dívida dela do que investimento interno, como a própria defesa do país, esse império está prestes a cair, entendeu? Então tem fenômenos interessantes que eu posso contar para vocês aqui, e é bom que vocês consigam, eu espero que vocês consigam prestar atenção e ouvir bem o que eu estou falando. Porque é muito difícil eu conseguir utilizar a imagem quando eu estou fazendo essas gravações improvisadas utilizando o telefone celular, entendeu?
Então, senhores, se sabemos que o dólar é uma reserva de moeda internacional forçada pelo curso forçado do Bretton Woods, lá em 1971, se eu não me engano, que eles também tiraram o laço do ouro do dólar, o que está acontecendo é que muitos países já estão vendo a furada que está sendo. Primeiro que eles viram que os Estados Unidos estão usando o dólar justamente por ser reserva de moeda global como uma arma. Porque os Estados Unidos é que nem aquela criança mimada que é a dona da bola do jogo. Sabe? Se você não deixa ela fazer o gol, ela vai querer pegar a bola e vai embora com a bola. Entendeu? Por exemplo, eu não estou justificando o apoio à Rússia, por exemplo, mas o que eu quero falar, por exemplo, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, os Estados Unidos foi lá e congelou todos os ativos da Rússia. Aí todo mundo falou assim: epa, peraí, porra, você é o dono da bola, não quer brincar, você pega a bola e leva embora? Então, tipo, opa, esse pessoal aí pode também congelar nossas reservas no momento que eles quiserem, porque o principal sistema financeiro de transações internacionais, que é o sistema chamado SWIFT, é controlado majoritariamente pelos Estados Unidos, entendeu? E a moeda dele. Então, literalmente, os Estados Unidos pode fazer assim, um salário de dedos, excluir da existência um país através do sistema de compensação internacional, e as pessoas, esse país não vai poder negociar commodity nada com o dólar, eles simplesmente congelam os dólares daquele país e os investimentos. Então, China, Rússia, Venezuela, lógico, só países top de liberdade, né? Mas outros têm preocupações legítimas quanto a isso, entendeu? E quando o Trump fala que vai lastrear, de certa forma, o dólar e Bitcoin, isso daí causa um problema. É um trilema de problemas. O primeiro problema é essa questão de que o governo não vai poder mais emitir efeito cantillon a rodo. O segundo, isso força os outros países também que forem espertos o suficiente a criar reservas de Bitcoin como reserva de valor. A terceira é a corrida bancária internacional. E poucos falam disso daí. E geralmente corridas bancárias, as noticiários, a mídia tenta esconder esse problema, porque uma corrida bancária pode destruir um país ou um mundo inteiro. E sendo o dólar uma reserva de mundial para negociação de commodities, você imagina o seguinte: os outros países começam a ver o dólar, os caras que controlam o dólar estão usando como arma. Vou começar a me livrar dessa porra. Ele já tem uma primeira motivação. Segunda motivação: porra, o americano, ele tá com uma dívida de 30 trilhões, é muito mais do que o PIB que ele gera, eles não estão conseguindo nem pagar a defesa mais. Os Estados Unidos não tem condições hoje, pessoal, nem de entrar numa guerra para ele propriamente se defender. Os Estados Unidos está com uma taxa de juros alta, e por causa dessa ambiguidade de alguns países estarem se livrando do dólar, e ao mesmo tempo os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros para tentar se financiar mais, porque está tendo inflação por causa da impressão de dinheiro que houve, tanto na crise bancária de 2008 no crash imobiliário, quanto no quantitative easing, né, que foi a injeção direta de dinheiro impresso do governo na mão das pessoas na época do C19. Então o pessoal tá vendo que tá impagável a dívida e tá tentando se livrar do dólar, entendeu? Então, e tem essa questão do Bitcoin. O pessoal fala: pô, se o país mais importante do mundo, com a moeda mais forte, vai tentar fazer uma reserva de lastro em Bitcoin, por que eu vou tentar me lastrar em dólar? Mais fácil eu me lastrar em Bitcoin? Alguns países já tomaram conta disso, entendeu? El Salvador foi o primeiro que fez isso. Talvez a Argentina faça isso. Teve países que estão fazendo ao contrário, vão se arrepender amargamente, cara, daqui a um tempo. Entendeu? Que nem, por exemplo, a Alemanha, que teve um monte de Bitcoin que literalmente expropriou das pessoas e vendeu ao mercado a qualquer preço para acumular moedas que são como pedra de gelo, que estão só derretendo. Então, pessoal, os Estados Unidos eles não estão conseguindo se financiar tanto quanto eles gostariam. Então eu tenho um gráfico aqui que mostrou um fenômeno que está acontecendo, que o gráfico eu vou mostrar aqui para vocês na tela, é um gráfico que vai até 2022, mas existe esse gráfico aqui, ó, existe esse gráfico aqui até 2024, vocês podem prestar atenção aqui na tela, vocês podem ver que essa linha azul é a linha de quantas pessoas, do volume de pessoas financiando
na linha azul, o Tesouro Direto dos Estados Unidos, ou seja, os bonds. E a linha preta é o quantas pessoas estão injetando capital no mercado de ações dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem um crash de 1929 e a gente tem o gráfico aqui contínuo até 2022. O que a gente repara aqui? Quando o país está com suspeita fiscal de não cumprir com essas obrigações, está com muita inflação, está imprimindo dinheiro demais, as pessoas começam a desconfiar do governo, porque começam a ver que a moeda não, elas suspeitam que a moeda não vale. Gente, eu estou dando explicação da forma mais simples para que tantas pessoas que têm conhecimento um pouco econômico, que nem eu, como outros que estudaram um pouco, quanto para quem não entender. Então, eu vou tentar ser bem simples a explicação. A linha azul é a linha das pessoas que dão dinheiro para o governo, que nem tesouro direto, para receber juros do governo. Através daquela inflação que eles falam que é. Por exemplo, aqui no Brasil o governo diz que a inflação é IPCA. Lá nos Estados Unidos o governo diz que a inflação é o CPI. Então, observem que em 29 a gente teve um pico de pessoas investindo no governo e depois você observa que o gráfico azul aqui em 29 ele cai lá embaixo. Só que vocês observam que tem uma coisa chamada assimetria, que é quando dois indicadores eles ficam completamente opostos e abrem um triângulo, uma lacuna, entendeu? Então vocês podem observar aqui entre a setinha de cima aqui em 1929 e a seta de baixo aqui mostrando a linha do Tesouro Direto Americano, vocês observam que entre o gráfico das ações, o pico e o fundo do Tesouro dos Estados Unidos fica com uma discrepância muito grande. Aí vocês observam que a crise de 29, que foi o crash de 29 do mercado de ações dos Estados Unidos, o mercado de ações quebrou no momento do fundo da venda de tesouro dos Estados Unidos. E observem o seguinte, nessa época aqui, basicamente, o que foi que aconteceu, senhores? O governo, geralmente o governo ele começa a imprimir dinheiro e intervir na economia. Por exemplo, o governo vai lá e fala assim que nem o Nine, né? Não, a gente vai usar o BNDES para financiar empresas com juros baixos porque queremos influenciar a indústria nacional e não sei o que. Então o governo vai lá, imprime e soca dinheiro nas empresas. Quando você tem dinheiro criado do nada a custo baixo, essas pessoas geralmente vão usar esse dinheiro para investir geralmente em coisas que elas não sabem se são realmente de qualidade. Porque, por exemplo, se eu tenho imagina o seguinte, se eu tenho 100 mil reais e eu preciso investir esses 100 mil reais que eu suei para ganhar, essa riqueza foi criada por mim, de verdade. Então eu posso pensar assim, puxa vida, né? Olha só, eu queria investir ali num carro para trabalhar e tal. Pô, vou dar uma pesquisada, né? Vou ver ali, talvez, acho que com 100 mil eu consigo pegar, sei lá, vamos imaginar um Renault Kwid ou um Up TSI usado. É razoável, né? Para trabalhar seria razoável. Mas imagina o seguinte, seria até um investimento não ruim, porque eu estou pensando na qualidade do carro. Agora imagine que eu ganhei 100 mil reais que eu não trabalhei para ele, eu pego de crédito. Eu tenho que pagar 0,5% ao mês disso daí. Então eu vou pensar assim, pô, eu ganhei esses 100 mil mesmo, não é meu? Eu vou comprar, sei lá, acho que eu vou comprar eu vou comprar 2 carrinhos daquele Sherry chinês e boto ali na empresa para rodar, foda-se, tô nem aí, esse dinheiro não é meu mesmo. Você entendeu o que acontece quando você entrega dinheiro sem riqueza real para esse tipo de injeção de capital? A tendência é as empresas usarem mal esse capital em qualquer coisa, quando esse dinheiro não vem de riqueza delas, etc. Quando o dinheiro não é escasso. Quando a moeda não é escassa, para ela perde a ter valor, as pessoas injetam dinheiro em qualquer porcaria. Então, eu estou falando isso por causa do mercado de ações. Você observa que teve um pico no mercado de ações em 1929, porque naquela época, se você botasse dinheiro em qualquer porcaria, subia. Entendeu? Você investia em coisas que não as pessoas não queriam saber. Nossa, como é que funciona esse negócio teu? Ele fabrica o quê? Qual que é o fundamento? Quanto de margem tem? Não, as pessoas simplesmente saíam comprando ações qualquer no mercado porque estava tendo muita injeção de dinheiro. Entendeu?
Gente, eu tô dando uma explicação sempre para leigo aqui, tá? Então isso acontecia principalmente para empresas, etc. E isso daí acaba chegando nas pessoas também. Como que esse fenômeno acaba chegando nas pessoas? Em 1914, que o Fed começou a controlar a moeda dos Estados Unidos, mais ou menos, foi nessa época, ele já começou a criar a inflação através da desvalorização da moeda. Então, ao mesmo tempo que ele financiava empresas com baixo custo, as empresas investiam em qualquer porcaria porque o dinheiro era literalmente grátis da injeção, as pessoas começaram a ver que os preços começaram a subir e estava tendo inflação. Então, naquela época, gente, não tinha tanta coisa para fazer quanto você para proteger a tua moeda. Porque o que as pessoas perceberam naquela época? É que nem está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas começam a ver, puxa vida, o meu dinheiro está perdendo valor. Mas se eu comprar um título do governo, os juros que o governo está pagando é muito baixo. E eu estou vendo que o preço das coisas estão subindo muito mais do que os juros que o governo está me pagando. Aí que em 1929, a linha azul, ela despenca lá para baixo. Por quê? As pessoas veem que elas perdem a confiança. O governo está criando muita dívida, os juros que o governo quer me pagar é insustentável e eu acho que eles vão dar calote na gente. O que os americanos começaram a fazer? Eles começaram a desinvestir dos Estados Unidos nos tesouros e começaram a investir. As pessoas agora que eu estou falando, elas começaram a pegar suas economias e retirar do investimento do Estado e começaram a comprar ações de empresas privadas. Só que muitas das pessoas elas estavam comprando qualquer tipo de ação de empresa para tentar proteger o capital delas. É aonde manteve uma disparada muito violenta do mercado de ações, onde levou a bolha acionária de 1929, entendeu? Porque as pessoas, em vez de pensar assim, pô, eu vou comprar ações de uma empresa de energia elétrica aqui para receber dividendo, eu vou comprar uma empresa de saneamento. O pessoal costumava muito comprar ações da Ford, da fabricante de automóveis Ford também. Então, as pessoas elas começaram a comprar ações de qualquer empresa. Qual que é o fenômeno que isso ocorre? As pessoas, um monte de empresa fantasma, fodida, que não tinha fundamento nenhum, que também começou a abrir capital naquela época para arrecadar dinheiro. E as pessoas foram comprando. Então essa loucura de tentar proteger o poder de compra, sabendo que o governo estava inflacionando a moeda, não conseguiam ter um retorno adequado, vendo o aumento de preço no mercado, as pessoas começaram a investir no mercado de ações muito freneticamente. Há um ponto que tem o platô da bolha, né? Quando as pessoas começam a ver assim, puta merda, a economia está estagnada, o governo está sem dinheiro, entendeu? Aí as empresas, durante um tempo, essas empresas que não têm projeto, elas começam a dar prejuízo. E os acionistas começam a ver, puta, ela tá tendo prejuízo, não recebi dividendo, tá tendo prejuízo, não recebi dividendo. A ação começa a cair. Uma hora, pá, as pessoas veem, caralho, todas as minhas ações aqui estão em negativo porque essa empresa só dá prejuízo. Algumas pessoas começam a ver as outras, um começa a vender, o outro começa a vender, o outro começa a vender. Aí que acontece o quê? O efeito de queda muito monstruosa do mercado. As pessoas percebem que tudo aquilo realmente está falido. Porque as pessoas colocaram toda a sua reserva de dinheiro do trabalho em empresas sem capital, empresas fantasmas, que não tinham projeto, que não viram que deram prejuízo. E ao mesmo tempo o governo estava praticamente falido, porque inflacionou demais a moeda e o mercado de ações privadas sugou o capital que deveria ir para o governo, entendeu? Só que o mercado de ações também estava manipulado, porque sempre tem as pessoas que estão manipulando ali, operando a especulação. É a mesma coisa que acontece no mercado de criptomoeda, por exemplo, esse negócio da questão da bolha acionária. As pessoas ficam criando altcoin, shitcoin, memecoin, de tudo quanto é tipo, de quanto é cor e sabor, e vão inventando projetos e só vão inventando. Só que como criptomoeda não tem dividendo, não tem nada, ou eles podem chamar aqueles stake ou airdrop de dividendo, se realmente não tem uma criação de riqueza, não tem uma função válida que tenha a adoção em massa, aquilo não vale nada. Então, ao mesmo tempo que isso acontece no mercado acionário, isso também acontece no mercado cripto, para dar uma explicação de comparação. É por isso que muitas vezes tem coisas que sobem muito, depois caem quase a zero. Porque as pessoas, uma hora, elas, acordam para a vida. E é esse choque de realidade que aconteceu em 29. E foi assim que aconteceu, basicamente.
Então a gente observa que é a descorrelação do mercado de títulos do governo americano e o mercado acionário. Só que acontece, de 2008 para cá e 2020, houve alguns problemas. Teve o crash imobiliário de 2008 nos Estados Unidos, aonde as pessoas criaram a bolha imobiliária. As pessoas vendo na época de 2008, a taxa de juros dos Estados Unidos era muito baixa no Tesouro. Era coisa de 0,5% ao mês. Só que o que começou a acontecer? As pessoas começaram a comprar títulos nos bancos, tipo, sabe o fundo imobiliário que existe no Brasil? Que é tipo como se fosse um título de propriedade privada, de aluguel, para ficar recebendo uma taxa de recebíveis por você ter uma cota em empresas que administram imóveis. Então, nos Estados Unidos, como é que funcionava? As pessoas começaram a comprar títulos de subprime, que eram o quê? Pessoas que compravam casa. Imagina as pessoas que são aqueles boomer que falam assim: ô tia, guarda esse dinheiro no banco lá, vamos fazer um investimento que vai render esse dinheiro. Aí a boomer fala: não, eu não vou. O melhor investimento que tem é comprar uma casa. Ela vai lá, financia uma casa, compra uma casa financiada. Vai lá, depois financia 2, 3. Beleza. Então, tinha esse fenômeno ocorrendo lá nos Estados Unidos. As pessoas estavam preferindo comprar casas para investir o dinheiro, em vez de fazer investimentos, porque a taxa de juros estava pequena e o mercado acionário tinha acabado, de alguns anos atrás, sair de outra bolha chamada bolha.com, que eu não vou contar do que se trata, porque ela não é tão interessante quanto isso que eu estou falando. A bolha.com vocês podem pesquisar depois em outro lugar. Então, simplificando, as pessoas começaram a financiar um monte de casa e imóvel. Só que essas pessoas estavam financiando e não estavam, e a grande maioria não estava conseguindo pagar, entendeu? Só que daí o que os bancos começaram a fazer? Puta merda, cara, olha só, tem um monte de casa devendo, tem um monte de gente devendo aqui o financiamento da casa pra gente. Eu acho que a gente não vai receber essas casas não. Aí, brilhantemente, um cara lá no banco teve uma ideia: gente, vamos fazer o seguinte, vamos monetizar essa dívida aqui pra gente não ficar muito no prejuízo. Vamos criar um título de investimento chamado subprime, que é o quê? Vamos pegar todos esses financiamentos aí que o pessoal paga um dia, um mês, não paga no outro, e vamos vender para as pessoas no banco, porque as pessoas aqui, através da gente no banco, pode comprar uma cota desse financiamento de recebível desse financiamento imobiliário. O que seria essa cota? Por exemplo, você chega lá no banco, o gerente fala assim para você: ô Yane, olha só, tô vendo que você tem 15 mil dólares aqui no banco, olha só, a gente tem esse fundo de investimento aqui chamado subprime, ó. Como é que funciona? Esse subprime aqui, ele é um fundo que contém vários contratos de pessoas que estão pagando um dinheiro que elas estão financiando a casa delas. Aí o que acontece? A gente pega parte desse dinheiro que as pessoas pagam no financiamento, a gente trabalha com esse dinheiro aqui no banco, e aí o excedente que dá de lucro a gente reparte com você no fundo. Então você entra aqui nesse título subprime com a gente, que é baseado em financiamento de outras pessoas, hipoteca, e você recebe a sua parte. Então você não quer comprar um título de cota do subprime aqui no banco? Aí eu e eu vou pensar assim na época, né? Puxa vida, né? Um investimento de banco que é lastreado em imóveis. E todo mundo sabe que imóveis são coisas seguras porque ninguém deixa de pagar aluguel e as coisas da sua casa, certo? Certo, faz até sentido. Aí eu e Yane fala pro gerente: não, cara, pode colocar 10 mil dólares aí nesse subprime que eu vou querer. Beleza, aí imagine que eu vou ficar sendo remunerado a 6% ou a 5% ao ano através do subprime ali, dos recebíveis das pessoas que estão financiando as casas. Porém, isso se tornou um efeito cumulativo de FOMO, de manada. Todo mundo começou a comprar subprime, só que o que começou a acontecer? Por todo mundo estar comprando subprime, os bancos começaram a falar: putz, eu estou vendendo subprime pra caralho aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar, banco, vou começar a financiar a construção de casas. Para quê? Para que as pessoas se endividem comprando essas casas e eu possa vender subprime dessa dívida. Vocês entenderam? Aí o que aconteceu? Construíram muitas casas demais, muitas pessoas comprando casas, e tinham pessoas comprando uma casa, 2 casas, 3 casas. E os bancos estavam dando crédito para pessoas que não tinham condição nenhuma de pagar.
Tem até um filme que conta a história do subprime, que é A Grande Aposta, onde lá o ator vai lá no clube de strip e conversa com a mulher que tá dançando strip lá na boate, e ela fala pra ele que ela precisa trabalhar lá na boate porque ela tá pagando 2 hipotecas numa casa. Aí o cara simplesmente tem uma epifania. Ele fala assim, caralho, se uma stripper fudida que não tem dinheiro pra porra nenhuma tá com 2 hipotecas que não tá conseguindo pagar, isso aqui é uma bolha imobiliária. Um excesso de oferta de casas, e todas essas casas estavam lastreadas em dívida que a maioria das pessoas não estavam conseguindo pagar. Então aquele subprime era uma mentira. E aquele subprime estava, na verdade, ocorrendo um calote, entendeu? Então, em 2008 estourou esse calote. O que aconteceu? Um número massivo de pessoas não conseguiu pagar sua hipoteca, perderam suas casas e, ao mesmo tempo, muitos bancos faliram porque eles começaram a se basear muito nesse crédito imobiliário, entendeu? E é assim que estourou a crise de 2008. E o governo dos Estados Unidos fez o quê em 2008? Para alguns bancos não quebrar e ter uma quebra econômica nacional, eles imprimiram muito dinheiro para capitalizar os bancos. Porque imagina o seguinte, lembra que eu falei que eu e Iane dei 10 mil reais para o meu gerente para comprar o subprime? Quando todo mundo começou a descobrir que tava todo mundo falido, não conseguindo pagar suas casas, e eu e Iane, como tinha uma cota de subprime, automaticamente eu já descobri, caralho, eu não vou receber o meu dinheiro, então eu vou correr no banco para resgatar o meu dinheiro do fundo subprime. Só que isso chama corrida bancária. O que aconteceu? Milhões de pessoas foram aos bancos tentar sacar seu dinheiro. Só que o banco não tinha dinheiro, o dinheiro realmente físico para entregar para todo mundo. Porque como eu já expliquei em vídeos passados, no vídeo Dinheiro Não Existe, que tem aqui, os bancos trabalham com uma coisa chamada reservas fracionárias. Que é o quê? Todo mundo deposita dinheiro no banco. Só que o banco pega mais da metade daquele dinheiro que as pessoas depositou lá e fica investindo, trabalhando com aquele dinheiro fora do banco para monetizar o dinheiro. Então, o banco consegue sustentar pequenos saques das pessoas. Só que se uma grande número de massa de pessoas for querer sacar a totalidade dos saldos dela no banco, o banco quebra porque não tem dinheiro para pagar. Porque o dinheiro dela vai estar imobilizado em outras coisas, entendeu? Aí o que o governo dos Estados Unidos fez? Um banco quebrou, que foi, acho que o Lehman Brothers quebrou, e o governo falou, eu vou ter que salvar essas porra. Entendeu? O governo interferiu na economia, ou seja, a economia dos bancos do mercado foi ganancioso, inventou uma mentira, causou uma bolha. Em vez dos Estados Unidos deixar a crise acontecer, ele foi lá e interferiu na economia imprimindo dinheiro. Porque assim como eu falei, a corrida bancária, as pessoas foram querendo sacar o dinheiro delas e não conseguiram, porque não tinha dinheiro no banco. Então os Estados Unidos falou assim, olha bancos, eu vou fazer o seguinte, toma aqui 3 trilhões de dólares para vocês conseguirem honrar o depósito dessas pessoas. Ou seja, literalmente os Estados Unidos ele inflacionou a moeda dele de forma absurda para salvar os bancos. E até hoje os bancos não pagaram isso. Tipo assim, literalmente foi esquecido, literalmente perdoado. Entendeu? Ou seja, é sempre algum tipo de bolha causada sempre quando o governo interfere na economia. Em 29 foi assim, porque o governo interferiu na economia em 1914. E também porque os governos inflacionaram suas moedas por causa da guerra. Entendeu? Então foi um acumulado de coisas. Se os governos não pudessem inflacionar suas moedas, eles não poderiam também nem fazer guerra, porque não teria dinheiro para isso. Entendeu? Então por isso que abandonaram temporariamente na Primeira Guerra o lastro em ouro. Eles inflacionaram a moeda para sustentar a guerra. Até que a guerra terminou com a Alemanha literalmente quebrada, sem recurso. E a Inglaterra, por exemplo, você saiu um pouco melhor. E a França também, se eu não me engano. Então, para vocês entenderem, sempre o governo interfere na economia, como interferiu em 2008 na crise imobiliária, isso acaba ocasionando uma bolha. Essa bolha acaba causando as crises econômicas intensas. Então, observem esse gráfico aqui de 2022. A gente vê que o gráfico em azul também estava muito alto. Muitas pessoas investindo no título da dívida americana. Então, observem que esse gráfico de 2022 está fazendo um X. É a discrepância aqui, ó, lá no fundo está o gráfico dos bonds americanos, que é o Tesouro. E em 2022, lá em cima, o pico das ações da Bolsa Americana.
Hoje, em 2024, esse gráfico acionário aqui ele está muito mais alto, muito mais afastado do gráfico aqui do Tesouro Americano. Entendeu? Então, isso chama descorrelação. Da mesma forma que teve descorrelação em 1929, ocorreu a descorrelação aqui em 2022. Então, o que acontece? Em 2008, o governo americano injetou dinheiro pra caralho. Ele evitou um crash, porém ele causou inflação pra caramba. E essa inflação, ela pode ser desviada, de certa forma, da economia, inflacionando com outras coisas que as pessoas fisicamente não percebem. Em vez do dinheiro circular na economia, aumentar o preço das coisas demais, comida, bens e serviços, etc., esse dinheiro pode ser desviado para outro lugar. Entendeu? Então imagina o seguinte, em 2008 foi entregue o dinheiro impresso, honrado para os salvos bancos, e todo mundo recebeu o seu dinheiro em mãos. Então as pessoas acabaram ficando com um monte de dinheiro em mãos, pensaram assim, puta merda, eu não posso nem investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos porque os filhos da puta criaram uma bolha. Agora eu aqui, Yane, fui lá no banco em 2008, saquei meu dinheiro que o governo americano salvou a gente. E pensa assim, puta merda, eu não vou ficar com esses 10 mil guardados em casa, porque a inflação vai comer solta. Então eu preciso investir em alguma coisa porque não tenho o que fazer. Os Estados Unidos tudo é muito conhecido. Se você não investe, se você não abre uma empresa, se você não investe em imóveis, qual é a terceira coisa que você faz? Você vai investir em ações. O que aconteceu desde 2008 e 2020 foi a mesma coisa. Algumas pessoas ficaram com o dinheiro em mãos, algumas precisaram gastar o dinheiro porque a crise lá foi foda. E as pessoas que sobraram muito dinheiro porque tinham muito dinheiro tiveram que investir esse dinheiro. Mas como o mercado imobiliário estava sem credibilidade, investiram em ações. Então pode ser observado que a recuperação do mercado de ações americano da época até hoje, olha, observe aqui na linha preta aqui, ó, das ações. O mercado de ações ele tem vindo crescendo em V, em linha reta, subindo a ladeira. A gente teve isso daí, ainda está tendo essa questão da especulação da inteligência artificial lá. Então as empresas com dinheiro impresso, que foram salvas, investiram em ações. Da mesma forma que eu contei para vocês em 29. A maioria das pessoas começaram a investir em muitas coisas, lixo, scam, sem retorno, vamos dizer assim, praticamente também, porque elas precisavam desesperadamente proteger o dinheiro delas, e elas escolheram o mercado de ações. Em 2020, na época do C19, teve os cheques do governo. O governo distribuiu lá cheques de $1.000 para todas as pessoas. O que grande parte das pessoas acabaram fazendo também, senhores, em 2020, até hoje, 2024, foi que algumas pessoas tinham já dinheiro excedente e ficaram lá recebendo um ano dinheiro do governo, e algumas empresas com medo de tudo quebrar também investiram em coisas por fora. Vocês podem observar, se vocês olharem o gráfico econômico de março de 2020 para cá, vocês podem observar que depois de março, abril, junho, julho, todas as bolsas começaram a subir rapidamente. Por quê? As pessoas estavam recebendo dinheiro grátis. Então, da mesma forma que em 2008 teve a migração de dinheiro das empresas que sobreviveram para o mercado de ações, em 2020 também teve a migração de dinheiro dessa forma, não só de empresas, mas também de indivíduos para a bolsa, para tentar desesperadamente se proteger da inflação que todo mundo sabia que ia ter por causa daquela impressão de dinheiro. Então o que acontece? Agora a gente tem visto nos últimos 2 anos a inflação pegando para capar nos Estados Unidos lá. E eles subindo os juros. Mas vocês observam que o mercado de ações também está subindo sem parar. E as pessoas estão vendo que a dívida dos Estados Unidos está alta, igual em 1929 estava alta. Estão desconfiando que os Estados Unidos não podem honrar as dívidas, igual em 1929 também não estavam conseguindo honrar as dívidas. E até no gráfico isso está mostrando igual em 1929. Aí os senhores pensam assim, caralho, Yane, isso aqui está muito parecendo um pré-processo de crash. Que basicamente as pessoas talvez possam prever que isso até pode acontecer daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui até 1920, até 2029, 2030. A questão é, senhores, que aqui tem uma bolha lá nos Estados Unidos. E quando o presidente dos Estados Unidos vai lá e abre a boca falando de lastrear o dólar em Bitcoin, o que acontece? Países desmonetizando o dólar. Tudo aquilo que eu falei da China, etc. O petrodólar foi para o espaço.
E para salvar, entre aspas, ali o boneco do jogo das tesouras, que é o Trump, falou que quer monetizar o dólar lastreando em Bitcoin. E a gente vê já que o tesouro americano aqui está totalmente desacreditado e está descorrelacionado com o mercado econômico dos Estados Unidos. Então o que acontece? A impressão que dá é que muitas pessoas elas estão desinvestindo do governo e investindo nas empresas privadas dos Estados Unidos. Porém, muito foi investido no mercado acionário americano em coisas que a grande maioria das coisas em coisas que não vão ter resultado. Existem muitas empresas, senhores, para você ver que também o governo manipula as empresas no mercado, né? Nos Estados Unidos, tem empresas que injetam dinheiro, são sócias de empresas, que, por exemplo, no Brasil, o BNDES, ele é sócio de empresas que não geram lucro. Tem, por exemplo, a Eletrobras aqui no Brasil é uma empresa que só dá prejuízo. O que é isso que é interessante. Empresas acionárias que o governo é sócio jamais vão falir, porque se a empresa tem dívida, o governo simplesmente imprime dinheiro e paga para essas empresas. Então, senhores, tem muitas empresas que também são assim nos Estados Unidos. E essas são chamadas as empresas zumbis, entendeu? Empresas que estão lá rodando, não tendo lucro, mas elas continuam subindo nominalmente na bolsa, porque se as empresas têm uma ilusão de propriedade de tecnologia e uma moeda perde valor, automaticamente aquela propriedade sobe de valor, porque a propriedade não se modificou. Quem desvalorizou foi a moeda. Então, nominalmente, o mercado sobe, mas sobe nominalmente, não sobe em criação de riqueza real. Então, a gente está vendo nos Estados Unidos o mercado acionário ele crescer em valor nominal sem gerar riqueza de verdade. E igual em 1929, as pessoas uma hora se tocaram e viram, caramba, peraí, essas empresas aqui não estão dando prejuízo. O governo está sem dinheiro para pagar o título público. Peraí, não tem nada sendo criado aqui. Eu vou pegar minhas ações, vou vender minhas ações, vou enfiar em qualquer outra coisa. A tendência, senhores, é esse mesmo estouro de 29 acontecer agora, porque a descorrelação aqui está altíssima, dá para ver no gráfico. Entendeu? Então não foi à toa que o Trump começou com um discurso de querer apoiar Bitcoin, porque, querendo ou não, cara, qualquer político são que quer salvar um país, um governo, uma questão monetária, ele vai precisar trazer de volta a credibilidade a toda a cagada que ele fez com a moeda dele, que é lastrear alguma coisa. Só que acontece, mesmo se o governo lastrear em Bitcoin o dólar, se esse Bitcoin não está em posse das pessoas, não adianta, porque é a mesma coisa que lastrear em ouro. Os Estados Unidos prometeu que o dólar seria lastreado em ouro até 1971. E ele simplesmente chegou depois e falou que não ia dar ouro para ninguém e foda-se. Os Estados Unidos eles podem desapropriar os bitcoins das corretoras, etc. lá e minerar bitcoin pra caralho oficialmente. Só que se esse bitcoin estiver nas mãos do governo e não das pessoas, eles podem simplesmente voltar a imprimir moeda além do que tem de reserva de bitcoin sem as pessoas saberem. Entendeu? Então é uma tentativa de salvar a moeda. Só que a questão que eu falei, mesmo se o governo tiver usar o Bitcoin em posse do governo para lastrear o dólar, talvez dê credibilidade ao dólar. Porém, esse Bitcoin não está na mão das pessoas, então eles vão poder inflacionar igual depois de um certo tempo, igual eles quebraram um acordo de 1971 de Bretton Woods lá. O que acontece? O problema é o Trump tá falando de Bitcoin, dando a imagem, espaço para as pessoas aprenderem o que é Bitcoin. E o Deep State, ele não quer que as pessoas aprendam a cuidar do dinheiro sozinhas, etc. E sair da moeda do estatal, entendeu? Então por isso que eu digo que talvez o Trump é aquele boneco ator do sistema que deu uma escorregada na casca de banana se empolgando. Entendeu? E talvez ele já tenha virado, os caras estão falando assim, pô, cara, tu passou longe demais, volta aí no roteiro. Aí simplesmente o cara fala assim, foda-se vocês, eu já cansei dessa merda aqui, eu vou fazer o que eu quiser. Entendeu? Aí ele botou a cabeça dele em risco e Enaut, né? O sniper pode estar a qualquer momento, em qualquer lugar para dar um teco na sua cabeça. Igual com o JK. Então, senhores, aqui eu falei hoje de duas coisas, a respeito do que eu acho dessa questão aqui do Donald e do porquê que eu acho que a bolha de mercado americano ela tá muito próxima de estourar, cara. Entendeu? E muita gente acha que isso não vai acontecer, etc. Mas tem muito sinal, muito indicador de que essa merda tá acontecendo, cara. E não é à toa que os Estados Unidos tá desesperado. Os Estados Unidos tá desmoralizado, cara.
entendeu? E a tendência é que se a gente não tiver onde proteger o valor do nosso tempo, do nosso trabalho, a tendência é a gente se fuder muito. Eu acredito que no mercado acionário de investir em empresas, mesmo quando acontecer um crash, algumas empresas sobrevivem, que nem eu falo, as empresas do setor perene, que eu sempre ensinei aqui sobre investir em ações em empresas. Empresas de eletricidade, água, de alimentos, geralmente essas empresas, quando tem um crash, elas não falem, né? Porque são empresas de necessidades humanas básicas, né? Ninguém vai ficar sem produzir comida, energia e água para outras pessoas, porque né, as pessoas precisam disso para sobreviver. Então, por mais que as pessoas estejam falidas, quebradas, esse vai ser sempre o primeiro bem de necessidade que as pessoas vão lutar para ter. As pessoas podem empobrecer, deixar de ter televisão, uma casa, um carro, mas elas nunca vão deixar de querer água, comida, abrigo, por exemplo, e energia, né, para se aquecer no inverno, para se manter vivas, né? Então, talvez essas empresas sobrevivam quando isso acontecer, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, porque quando acontece um crash de um país que a sua moeda é reserva global, a tendência é arrastar todos os países para o seu crash. Então, observando essa discrepância aqui, ó, dos gráficos e todo aquele contexto geopolítico do totalitarismo monetário, os países estão correndo para se livrar da reserva de valor deles, porque eles sabem também que os Estados Unidos está prestes a ter um crash, porque a dívida deles está impagável, né? Então, senhores, aqui são sinais interessantes para os senhores pensarem a respeito, né? E que eu acredito no seguinte, cara, a gente vai passar um período daqui a uns anos aí muito complicado. E a natureza vai separar, cara, os mais eficientes dos menos eficientes. O estado de bem-estar social, essas coisas, tudo vai acabar muito rápido quando isso acontecer. E a gente já falou sempre do colapso demográfico, com o INSS sustentável, etc. A gente tem todos esses argumentos ainda negativos em pé. Porém, a gente consegue, eu constato, digo para você, falando com esse gráfico aqui em tela, que a gente tem mais um super fator correndo por detrás do cenário, entendeu? Então a gente tem uma tendência que tudo tem para dar errado. Mas se não der errado, vai ser realmente muito bom que não dê errado. E quem vai conseguir se proteger provavelmente vai ser quem tem propriedade que seja impossível de expropriar. Então, senhores, era esse comentário que eu tinha para fazer hoje. Aqui foi Yanni Kirigaya. E desejos para os senhores uma ótima vida.